você é policial militar. Por que, no momento em que recebeu a proposta de corrupção, de propina, o senhor não prendeu todo mundo? Vamos ouvir a resposta do Dominguete. Só para saber, porque eu cheguei mais tarde, se o PM ainda está na ativa? Ele ainda está na ativa. E não deu voz de prisão exatamente quando soube de uma propina que foi imposta a Vossa Senhoria? Vossa Senhoria podia ter dado voz de prisão em flagrante e não fez, por quê? Vossa Excelência fala de quem? Do Roberto? Vossa Senhoria é um policial militar na ativa. Vossa Senhoria podia dar voz de prisão porque estava ali sendo um crime de corrupção, estava sendo corrompido. A pergunta que faço, desculpa, senadora Elisiane. Eu respondo a senhora, tudo para mim ali era novo. Embora... Era o quê? Nulo? Novo. Para mim também, uma resposta de um policial dizer que não sabe o que está no Estatuto, na Constituição, na lei que Vossa Senhoria jurou defender. Que enquadrada linda que a Simone Tebet deu neste sujeito, né? Porque ontem o que nós vimos foi mais um capítulo do grande circo da CPI. Foi um circo. E este sujeito que chegou lá acusando a existência do esquema de corrupção é um policial militar. Um policial militar da ativa. Portanto, PM no exercício que, além da atuação como policial militar, faz bico, né? Porque o policial militar é um servidor militar do Estado, no caso de Minas Gerais. E ele faz um bico como intermediário de uma empresa que oferece vacinas ao governo. É uma história completamente louca, né? E aí esse sujeito participa de uma reunião, de um jantar, e no jantar ele tem proposta de cobrar mais caro e devolver $1 como corrupção, por dose, o que daria 2 bilhões. Daí a senadora perguntou, por que não deu voz de prisão para todo mundo? Ah, porque para mim aquilo era novo. Que novo? Que novo? Você está numa reunião, tem uma proposta de corrupção, você é um policial e se você é sério, você prende todo mundo ali na hora, no momento. Tá certa a senadora Simone Tebet? Você pode ter todo tipo de reserva ao trabalho da Simone Tebet e dos demais senadores da CPI. Mas se está acontecendo um crime em flagrante, qualquer pessoa pode prender a outra em flagrante delito, não precisa ser policial. O crime em flagrante, ele pode ter a atuação de qualquer cidadão. Aí é uma situação. Agora, se você é policial e você está presenciando um crime, aí você não tem escolha. Você tem o dever de ofício. Você tem o dever. Ele depois disse, mas não era o meu estado, eu não estava em Minas Gerais. Tentou dar uma dourada na pílula. O fato é o seguinte, é tudo picareta. Tudo picareta, é uma picaretagem, inclusive a denúncia. Eu espero que a Polícia Federal e que o Ministério Público sejam capazes de realizar uma investigação perfeita e precisa e que possa punir, se for o caso, as pessoas envolvidas. Este Dominguete, que foi ontem a CPI, ele mais atrapalhou do que ajudou. E ajudou, isso sim, a aumentar o circo que esta CPI significa. Agora, por que não prende, né? Não esquema. Essa é a verdade dos fatos. 7h09 agora. E aí, Pietro? Ainda sobre a CPI da Covid, a comissão bateu o martelo sobre a decisão de adiar o depoimento do deputado federal Luiz Miranda do DEM, marcado para a próxima terça-feira. A sessão secreta foi suspensa e dará lugar à oitiva da funcionária do Ministério da Saúde, senhora Regina Célia Silva de Oliveira. Ela é apontada como a responsável por autorizar e fiscalizar a importação da vacina indiana Covaxin, mesmo com divergências em relação ao contrato original. Então, teremos muito pano para manga ainda sobre esse assunto na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. E quem está full pistola com a CPI da Covid é o deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná. Porque o Ricardo Barros ele teria sido chamado
para falar à CPI na quinta-feira e foi adiado o depoimento dele e ele está louco para ir. Ele fica pedindo no Twitter: senhores senadores, me convoquem o quanto antes. Ele quer falar. E os senadores estão empurrando para frente o depoimento do deputado federal Ricardo Barros, que é líder do governo Bolsonaro na Câmara Federal. 7h10 agora. Você está ouvindo Jornal da Mercosul. Jornalismo sem medo de dizer a verdade. E enquanto nós estamos envolvidos aí com a questão da Covid-19, o presidente da República, Jair Bolsonaro, está com um pensamento fixo com a questão do voto impresso, né, Pietro? Exatamente. O presidente Bolsonaro afirmou a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada que 3 ministros do Supremo Tribunal Federal estariam se articulando para barrar a proposta do voto impresso auditável em tramitação no Congresso. Sem mencionar nomes de ministros ou apresentar provas sobre a suposta articulação, Bolsonaro disse que o ex-presidente Lula seria favorecido na disputa presidencial nas eleições de 2022. Vamos ouvir. A conversa começou assim: olha, nós temos que melhorar esse valor. Tem uma articulação de 3 ministros do Supremo para não ter o voto auditável. Se não tiver, vai ter que ter. Eles vão ter que apresentar uma maneira de termos eleições limpas. Se não tiver, vão ter problemas o ano que vem. Eu estou me antecipando a problemas para o ano que vem. O voto auditável para ter a certeza de que o povo votar vai ser eleito. Como está aí, a fraude está escancarada. E não vai ser só para presidente, não. Vai ser para governador, para senador. Fraude. Agora, se essa articulação prosperar, esses 3 vão ter que inventar uma outra maneira de termos eleições confiáveis, com a contagem pública de voto. Caso contrário, vamos ter problemas ano que vem no Brasil. Eu estou antecipando porque a minha que eu estou falando aqui é a expressão da democracia, tá? É a transparência. Não adianta vir com o argumentozinho que é muito caro, dinheiro tem. Já está arranjado dinheiro para as eleições, para comprar impressora. Então nós queremos eleições limpas no ano que vem. Amém. Porque tirar o Lula da cadeia, tornar elegível, para ele ser presidente na fraude. Isso não vai acontecer. O presidente Bolsonaro, depois, um pouco mais tarde, na live, ele disse que não entregará a faixa presidencial em caso de fraude nas eleições do ano que vem. Vamos ouvi-lo. Eu aceito qualquer um que se eleja o ano que vem, eu passo a faixa numa boa, mas numas eleições limpas. Esse voto eletrônico apenas, digo mais, com toda certeza, a fraude não será apenas para presidente, será para governadores, para senadores, deputados federais, estaduais. E daí, pessoal, vocês vão falar o quê? Quem está contra o voto auditável? Daí ele perdeu a eleição. Ele tem certeza que ganhou. Ele vai reclamar para quem? Para o Papa? Daniel. O presidente da República, Jair Bolsonaro, tem 2 pontos que eu quero te chamar a atenção nesta fala do presidente da República. O primeiro é o fato de ele jogar todo o holofote presidencial, da cobertura da presidência da República sobre essa situação. Com isso, ele desvia o foco daquilo que hoje é ruim para o governo, que é o debate sobre a questão da vacina. Então, ele desvia o foco, joga o foco para a urna eletrônica, para o voto auditável. Então, ele tira o leme da notícia daquilo que ele machuca politicamente e joga para um outro tema. Então, primeiro ponto é por que o presidente Bolsonaro está falando disso? Por estratégia. Por tirar a discussão de um ponto, ele joga para outro. Então, esse é a largada da nossa opinião. Segundo, a questão do voto impresso, que o presidente da República insiste, ele é refém de suas próprias bravatas. O presidente da República disse ter provas cabais e determinantes e definitivas de que houve fraude na eleição em que ele venceu. Bolsonaro jamais apresentou prova alguma, jamais demonstrou a existência de qualquer tipo de fraude ou de desvio de funcionamento das urnas eletrônicas. Fica repetindo uma bravata que ele disse ter provas da existência de uma fraude sem que ele jamais as apresente. Esta bravata, ela não é tolerável no comportamento de um presidente da República. Então, o presidente diz conhecer um sistema fraudulento e não apresenta às autoridades o que demonstraria
a existência de uma fraude. Das duas, uma. Ou é mentira do Bolsonaro, mentindo, dizendo que tem provas e, na verdade, não tem. Então, o presidente é um mentiroso. Ou, de fato, ele tem provas e não apresenta. Ao não apresentar, o presidente prevarica. E quando você fica no ambiente da bravata, a bravata, ela em nada contribui para o país. O comportamento do presidente da República é menor e inaceitável no que toca à questão do voto impresso. Segundo, ele diz assim, tem 3 ministros do Supremo querendo barrar o voto impresso. Essa conspiração que o presidente enxerga, de novo, quem são os ministros, presidente? Quem são os 3 ministros? Qual é o ambiente de instabilidade institucional existente no país? Nada o presidente a apontar à Suprema Corte e dizer que há 3 ministros lá querendo impedir o voto impresso. Se há 3 ministros lá, é uma obrigação do presidente dizer quem são e quais são as articulações que ele conhece de ministros do Supremo em torno disso. E terceiro ponto, e final, não vai passar o voto impresso no Congresso? 11 partidos já se manifestaram contrariamente à proposta de emenda constitucional do voto impresso. Então, o presidente não conseguiu construir um discurso de maioria na Câmara e no Senado. Por que o presidente está falando isso tudo? Para forçar o Congresso a votar com ele. O intuito final é mudar a opinião dos partidos e dos deputados, principalmente na Câmara Federal, para aprovar a proposta de emenda constitucional do voto impresso. Hoje o presidente não tem maioria. Não é maioria simples. Para aprovar uma emenda constitucional, são necessários 3/5 dos votos. A Câmara, por exemplo, tem 513 deputados, são necessários 308 dos 513. E não há 308 votos. Então, o que o presidente está fazendo é gerando uma instabilidade muito perigosa para o ano que vem. Ele está plantando vento. Esta fala do presidente é plantar para a gente colher tempestade logo ali depois. Esse jornal é independente e enxerga nesta atitude do presidente Bolsonaro algo absolutamente irresponsável. Primeiro, porque não é tema político do momento, em primeiro lugar. Segundo, porque segue com a bravata. Terceiro, porque aponta a existência de um complô no Supremo sem indicar os nomes. E quarto, porque ele sabe que não há maioria no Congresso hoje para aprovar a PEC do voto impresso. Portanto, há uma irresponsabilidade absurda na manifestação do presidente Bolsonaro. E vejam, eu não estou falando aqui se sou favorável ou contrário ao voto impresso. Eu sou a favor, os ouvintes sabem disso. Por mim, tem o voto impresso justamente para acabar com esse tipo de discurso. Eu sou favorável ao voto impresso. Não faço e não misture, por favor, você aí do outro lado do rádio, o que é o mérito da discussão, voto impresso, para o que é o comportamento do presidente. O comportamento do presidente é absolutamente insano do ponto de vista político. Porque seja qual for o resultado agora, Pietro, imagine o seguinte, tem eleição no ano que vem, ganha o Lula, ganha o Denian, ganha o Pietro, ganha quem quer que seja. O que o Bolsonaro dirá? Que teve fraude. Ele já está plantando a não aceitação do resultado da urna, se for contrariamente a ele. Ele está se vacinando. Um discurso de vacina política. Isso não é possível. Nós não podemos conviver com esse grau de instabilidade. Então, o Congresso Nacional precisa apreciar logo essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, seja para aprová-la, seja para rejeitá-la. Enquanto o discurso do presidente estiver solto nesse sentido, o Brasil vive uma tremenda instabilidade institucional. Diga lá, Pietro. O presidente Jair Bolsonaro também falou sobre o super pedido de impeachment apresentado contra ele por parlamentares e entidades da sociedade civil. Bolsonaro classificou os signatários como pessoas que não têm o que fazer e disse que a maioria do parlamento está sintonizada com o seu governo. Vamos ouvir. Super impeachment. Faltou você te trazer aqui as acusações, né? Genocida, não usa máscara, coisa grave, hein? Não usa máscara.
Fez motociata, a outra acusa super impeachment. São pessoas realmente não tem o que fazer para ajudar o Brasil, certo? Não tem o que fazer, fica inventando essas questões para atrapalhar a vida de quem produz. Deixo claro que a maioria do parlamento está perfeitamente sintonizada, né? Me apoio, eu os apoio também, tem um interesse duplo, né? Muitos parlamentares querem obras para suas áreas, que é muito importante. Daniel. Bom, nesta fala o presidente tem razão. O super pedido de impeachment não passa de um grande xiste, uma piada que não tem qualquer cabimento. Então, nesse ponto, o Bolsonaro está certo. Esse super pedido de impeachment é o carreteiro da política, conforme eu disse ontem aqui. Pegou todas as sobras dos processos de impeachment anteriores, juntou tudo num só, apresentou com pompa e circunstância, reuniu Kim Kataguiri, Joyce Hasselman, Alexandre Frota e Gleice Hoffmann, capitaneados pelo Guilherme Boulos, imagina, e todos eles unidos e irmanados num pedido de impeachment que não tem qualquer cabimento neste momento. 7h21 agora. Você está ouvindo Jornal da Mercosul. Jornalismo sem medo de dizer a verdade. Vamos abrir espaço aos ouvintes, eles que mandam no jornal. Diga lá, Pietro. Tem mensagem do Elcio Koleski aqui no Jornal da Mercosul. Solta aí. Bom dia, Pietro, Denian, ouvintes da Mercosul. Elcio Koleski. Essa história de voto auditável é pura balela, é pura desculpa para justificar já uma eventual derrota nas eleições do ano que vem. Bolsonaro precisa parar com isso. Bolsonaro precisa aprender a respeitar o nosso Supremo. Abraços. Tem mais aí, Pietro? Tem mais, tem participação do James, ele fala aqui de Curitiba. Bom dia, Daniel. Bom dia, Pietro. Aqui é o James, da SOS Empilhadeiras Curitiba. Pessoal, o que eu penso sobre o voto impresso, tá? Isso muito me interessa, eu sempre falei sobre isso, sempre comentei sobre isso. Qual é o medo que eles têm do voto impresso? É isso que eu queria entender. É algo tão simples para ser feito, é algo tão concreto para ser feito, por que eles têm tanto medo do voto impresso? Isso que eu gostaria de saber. A pergunta do James é muito boa, por isso que eu sou favorável ao voto impresso. O motivo que eu sou favorável, eu, Denian, sou favorável ao voto impresso, é justamente para acabar com o discurso, sabe? Porque daí você elimina o discurso da fraude. Você vai lá e conta os votos. Se for o caso, pega o voto em papel, que saiu da urna, que imprimiu o voto, e aí depois você conta e faz a auditagem. Enquanto subsistir a suspeita, sempre haverá esse tipo de ataque ao sistema eleitoral brasileiro. Portanto, eu sou favorável ao voto impresso. Quero firmar a minha posição aqui. Mas, ao contrário, à forma com que o presidente Bolsonaro encaminha o debate. O jeito que o presidente Bolsonaro faz é um jeito de prejuízo ao país e a ele próprio. E é na base da bravata. O presidente Bolsonaro disse possuir provas irrefutáveis e incontestáveis da fraude eleitoral. Onde estão as provas? O presidente Bolsonaro disse que 3 ministros do Supremo Tribunal Federal estão se articulando para barrar a proposta de emenda constitucional a ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Quem são os 3 ministros? Enquanto o presidente se comportar como uma espécie de alborguete que espera a Judite, não haverá qualquer tipo de credibilidade no debate político brasileiro. O debate político brasileiro ele é comprometido por conta de discursos irresponsáveis como este do presidente da República. O que mais, Pietro? Temos mensagem do Wellington Dias aqui no Jornal da Mercosul. Vamos ouvir. Bom dia, Denian. Bom dia, Pietro. Bom dia a todos. Wellington Azevedo, de Almirante Tamandaré. Denian, na verdade, o Bolsonaro fica com esses sofismas aí, e aí, né, ele joga pra galera mesmo, e cada vez mais o negócio fica polarizado. Eu votei no Bolsonaro por não querer que o PT continuasse, por não querer que o PT voltasse, e vou votar no Bolsonaro de novo se a coisa continuar desse jeito aí, com o Lula provavelmente sendo o cara que vai bater de frente com ele. Mas, infelizmente, ele não é um cara preparado para ser presidente da República, ele não tem assessoramento, e ele é um cara muito longe de ser aquilo que o Brasil precisa.
Infelizmente, o Brasil é muito forte na área do agro, na área empresarial até, né? Nós temos muita garra, mas estamos bem mal mesmo de presidente da República. Um abraço a todos, Deus abençoe. Deus abençoe, amém. E isso vai acontecer muito, viu? A fala do nosso ouvinte lá de Tamandaré, um abraço a todos de Almirante Tamandaré, vai se repetir de novo. E eu tenho insistido muito aqui de que o presidente Bolsonaro, se a eleição chegar polarizada no ano que vem, o presidente Bolsonaro, embora não tenha a simpatia direta de muitos eleitores, muitas pessoas acabarão por reeleger, tentarão reeleger o presidente para evitar a volta do PT. Nós já vivemos isso em 2018 e podemos ter uma reprise agora no ano que vem, em 2022. Eu não mudo uma única palavra do que disse o nosso ouvinte, eu concordo com ele. Se a situação se endereçar para essa disputa em segundo turno no ano que vem, que alternativa entre Lula e Bolsonaro? O que mais, Pietro? Tem mais participação dos ouvintes? Tem mais, tem mensagem do Rodrigo, ele fala aqui de Curitiba. Bom dia, Daniel, Pietro, Rodrigo de Curitiba. Simples. O voto impresso faz um plebiscito. Faz um plebiscito e respeita a vontade do povo. O poder não emana do povo, né? Democracia. Então faz um plebiscito. A população vai escolher. Nessa situação aí, os dois lados estão errados, né? Os dois lados, Bolsonaro e o outro lado. Porque a gente sabe, Lilian, né, que tem a conspiração no Supremo, existe, né? Haja visto o Lula está solto e elegível. E o outro bocó aí do Bolsonaro falando merda. Então faz um plebiscito, o poder emana do povo, ele que vai escolher. Né? E senão, no final do ano que vem, nós vamos ver, vai virar uma zorra. E o risco de a gente ter um golpe militar é grande. Porque esse cara tá falando aí é perigoso. Bom dia. Valeu, Rodrigo. Apenas tecnicamente, sabe que o Rodrigo, ele pontua muito bem as questões, quero mandar um abraço para ele, agradecer a contribuição ao jornal, a inteligência da argumentação. Mas neste caso, Rodrigo, não cabe plebiscito a decisão. Este caso, por envolver matéria eleitoral constitucional, uma mudança no sistema da eleição, ele não pode ser alterado por plebiscito, precisa ser por emenda constitucional. E a emenda constitucional se dá pela votação de 3/5 em 2 turnos, na Câmara e no Senado. O plebiscito ele teria nenhum resultado do ponto de vista de uma mudança no sistema do voto normal que nós temos hoje para o voto impresso. Então, ainda que houvesse um plebiscito com 100% da população favorável à mudança no sistema, nada adiantaria do ponto de vista jurídico. Teria que se aprovar a emenda constitucional de qualquer maneira, porque a Constituição é quem disciplina esse tipo de situação. Eu entendo, assino embaixo de que o poder emana do povo, de que os nossos representantes precisam fazer aquilo que é de interesse público e de vontade da população, mas não dá o caminho do plebiscito. O plebiscito não resolve esse tipo de situação. O que mais, hein, Pietro? Tem mais uma antes do... Quero falar do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que é o primeiro nome da terceira via a ganhar um destaque aí nessa semana. Diga lá. Vamos com os nossos ouvintes. Tem mensagem direto de Londrina, o Darli Bispo. Vamos ouvir. Fala, Daniel. Fala, Pietro. Darli Bispo de Londrina. Realmente eu não sou bolsonarista, eu sou anti-PT, é diferente, né? Gostaria que tivesse um nome forte para sair dessa polarização Bolsonaro e Lula. Porém, se for de Lula, então vamos ter que ir de Bolsonaro. Mas, como diz o colega aí ouvinte, penso da mesma forma. O Brasil é muito grande para um Bolsonaro e muito maior para continuar na mão do esquerdopata. Bom dia a todos, bora. Bora. Então você está percebendo, né? Os nossos ouvintes, eles trazem um retrato
antecipando aquilo que é o debate eleitoral do ano que vem. Quero agradecer demais a todos os ouvintes que participaram, aqueles que mandaram mensagem que não deu tempo ainda de nós soltarmos, e todos aqueles que ficam que nem louquinho conversando com a gente, enquanto a gente está falando no rádio, ficam conversando comigo, me xingando, me elogiando. E esse jornal, a grande graça e o que faz o Jornal da Mercosul ser o que ele é esse jornal plural, aberto, de respeito às opiniões e de ser absolutamente independente. Quem sustenta esse jornal no ar, eu gosto sempre de dizer, são os nossos anunciantes. E quem está conosco, eu vou reiterar o nome dos nossos anunciantes aqui, para que você que está nos ouvindo prestigie. Se puder, consuma, compre, faça negócios com aqueles que sustentam esse jornal. FOLMED, Proteção e Segurança em Descartáveis Cirúrgicos. Retina Curitiba, Centro de Tratamento Especializado de Doenças da Retina. Kassai Odontologia, seu sorriso é a nossa especialidade. Casa 531, organizando o seu ambiente. CD Automóveis, líder em financiamento e refinanciamento de veículos. E seguindo seus passos, um novo conceito de moda para toda a família. São esses anunciantes que estão conosco. Aqui não tem um único centavo de dinheiro público. Aqui não tem propaganda do governo municipal. Aqui não tem publicidade do governo Ratinho Júnior. Aqui não tem um único centavo do governo federal. Esse jornal é independente e pode emanar a nossa opinião, aquilo que nós pensamos, dando nome aos bois, sem o rabo preso com ninguém, porque não tem dinheiro público. Por isso que eu digo que nós somos o principal jornal de política do estado do Paraná. Aqui não vem dinheiro carimbado da administração pública para que se passe o pano naquele que governa. Você pode concordar comigo ou discordar de mim, mas o que nós fazemos aqui é baseado e calcado ou aquilo que eu percebo como certo. Mas só que eu não sou o dono da verdade. Por isso que nós gostamos tanto de abrir as vozes aos ouvintes, para que eles comentem e façam desse jornal, hoje, um pilar do jornalismo livre no estado do Paraná. 7h32. Pietro, eu vou pedir para você trazer a notícia do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que foi parar em primeiro lugar nos Trending Topics do Brasil e o candidato à presidência da República produziu ontem um fato novo. Diga lá, Pietro. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, foi entrevistado do programa Conversa com Bial da Rede Globo de São Paulo, onde discute as prévias do PSDB para as eleições à presidência da República. O governador mais jovem do Brasil falou sobre a sua orientação sexual, assumindo publicamente homossexual pela primeira vez. Vamos ouvir. Mas nesse Brasil com pouca integridade nesse momento, a gente precisa debater o que se é, né, para que se fique claro e não se tenha nada a esconder. Eu sou gay. E sou um governador gay. Não sou um gay governador, quanto Obama nos Estados Unidos, não foi um negro presidente, foi um presidente negro. E tenho orgulho disso. DNA. Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O governador gaúcho está correndo estados da federação para falar com o PSDB. Neste fim de semana ele estará em Curitiba, inclusive, conversando com os tucanos do Paraná. E o governador Eduardo Leite está posto como pré-candidato à presidência da República. Para muitos no Brasil, o fato do Eduardo Leite ter sido divulgada por ele mesmo é uma surpresa. No Rio Grande do Sul, não. Embora ele não tivesse assumido nunca publicamente, todo mundo sabia da orientação sexual do governador Eduardo Leite. Eu te confesso, Pietro, que quando vi essa entrevista, eu admirei a coragem do governador gaúcho. Isso é um ato de coragem. O Rio Grande do Sul é um dos mais conservadores estados brasileiros. Então, essa questão do gauchismo e a admitir a sua orientação sexual, de que ele é gay, perante o Brasil inteiro, numa entrevista para o Pedro Bial, não é pouca coisa. Ele foi muito corajoso na tomada de posição.
E o ato de coragem, de dar transparência a quem... Eu acho que é um passo importantíssimo que o Eduardo Leite deu em sua pré-candidatura. Não estou fazendo aqui qualquer tipo de juízo se o Eduardo Leite é bom governador, se não é bom governador, se seria um bom presidente ou se não seria um bom presidente. Mas ele tirou de si uma falação. O gay lá do Rio Grande do Sul, e ficava sempre em tom pejorativo. Quando o governador gaúcho assume a sua orientação pública numa emissora em rede nacional e diz que tem orgulho disso, ele põe uma pedra, ele sepulta esse tipo de crítica. Porque nós não podemos julgar quem quer que seja pela quantidade de melanina que a pessoa tem na pele, a cor de sua pele, se ela é branca ou preta. Não podemos julgar a capacidade de quem quer que seja por sua orientação sexual. O governador gaúcho, Eduardo Leite, um passo importante a fim de acabar com uma crítica que viria meio de esgoto, na esgotosfera, de atacar a figura pelo lado pessoal. Não merece críticas o lado pessoal do Leite. E não merece críticas o lado pessoal de ninguém. Se ele está posto na vida pública e postula uma eleição presidencial, ele tem que ser julgado não por sua orientação sexual, pelo que ele tem a dar ao país. Se ele pode contribuir ou não ao que o Brasil espera e o Brasil precisa. Deu um tilt na cabeça da esquerda. A esquerda surtou ontem com a fala do Eduardo Leite, porque o Eduardo Leite é de centro-direita. Ele é de direita, o Eduardo Leite. Ele não é de esquerda. Como assim uma pessoa de direita se assume gay e diz ter orgulho disso? Como que um direitista faz isso? Isso dá um tilt na cabeça da esquerda. A esquerda ficou desnorteada, porque eles querem ter a hegemonia do discurso, né? A hegemonia do LGBTQI+. A esquerda quer ser dona da pauta. Aí aparece o Eduardo Leite, e o Eduardo Leite vai lá e fala que ele é. E aí a esquerda entra em surto. Essa disputa mesquinha, eu não tenho nada a ver com isso, como não tenho nada a ver com a orientação sexual do governador gaúcho, Eduardo Leite, o que... Ninguém sabia quem era o Eduardo Leite de modo geral. Sabiam do governador gaúcho, que era possível candidato a presidente. Agora, todo mundo mais ou menos ouviu falar quem é esse cara. E ele conseguiu puxar para si uma visibilidade que até então não tivera. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, pré-candidato à presidência. O João Dória, governador de São Paulo, que também é pré-candidato pelos tucanos, foi ao Twitter ontem elogiar o colega gaúcho, dizendo que tem orgulho do Eduardo Leite. O Eduardo Leite está na onda e está surfando. Mas está surfando por algo que eleitoralmente não importa. É isso que eu quero dizer. O que importa eleitoralmente é o que o Eduardo Leite, o Dória, o Bolsonaro, o Lula, o Ciro e quem mais vier tem a dizer ao país. Governar o Brasil. E não importa se é homem ou mulher, se é branco ou preto, se é gay ou heterossexual. As questões de natureza pessoal ficam na esfera da natureza pessoal. O que o Brasil precisa é de um gestor de verdade. E o cidadão vai escolher quem ele quer que governe o Brasil. 7h39 agora. Jornal da Mercosul. Apresentação, Denian Couto. E daí, Pietro? Quem também está nos Trend Topics do Twitter e criticou a postura do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi Jean Willis, ex-deputado federal. O que disse Jean Willis? Abre aspas. Voltei só para dizer mais uma coisa. É tão ridículo ver héteros querendo impor a nós, LGBTQIs, assumidos, e na luta desde sempre que louvemos, sem crítica, o outing de um governador de direita que até ontem era jagunço de um racista homofóbico que se revelou genocida. Poupe-nos. Fecha aspas, a declaração de Jean Willis sobre Eduardo Leite. Se tem uma pessoa pequena, é o Jean Willis. Que ser humano minúsculo é o Jean Willis? O Jean não tem sequer empatia a um governador no exercício do mandato
que sim é de direita e que sim é gay. Por quê? De esquerda tem que bater o tamborzinho do PSOL? Tem que andar no petismo para ser respeitado? O Jean Willis se mostra uma figura do tamanho que ele é. O Brasil se livrou do Jean Willis. Isso é muito bom para a política brasileira. O Jean Willis foi embora do Brasil. O Jean Willis renunciou ao mandato de deputado federal. O Brasil respira melhor sem o Jean Willis no Congresso. E fora do exterior, em vez de exaltar e até de como isso é importante para muitas pessoas que são gays ou lésbicas e que sofrem com isso por diversos motivos. A gente percebe o Eduardo Leite tornando isso público. Isso acalenta o coração de muitos. Acalenta o coração de muitos. A gente o Twitter, a gente viu muitas e muitas pessoas exaltando, poxa, quisera eu ter coragem, né? Quando tinha a idade dele, enfim. Isso teve toda uma discussão que vai muito além da política. O Jean Willis, ele é minúsculo. Desculpa a verdade dos fatos. Mas que tamanho tem o Jean Willis? Quem é Jean Willis na fila do pão? Tá lá na fila do pão o Jean Willis. Quem é Jean Willis? Então, quem vai dizer se o Eduardo Leite é candidato ou não é candidato é o PSDB. E quem vai dizer se ele vai governar o Brasil ou não vai governar o Brasil é o eleitor. E o que deve pautar a escolha do eleitor não é a orientação sexual do candidato. As questões de foro íntimo, elas têm que ser resolvidas no foro íntimo. Há muitos cristãos que estão nos ouvindo agora, há muitas pessoas sem religião que estão nos ouvindo agora, e há pessoas de outras religiões que estão nos ouvindo agora. E dentro de cada crença, a gente tem uma visão sobre esse fato. Sobre este fato, cada qual tem uma visão. Agora, isso não se confunde com o debate eleitoral. O debate eleitoral é outro, em que a posição do Eduardo Leite, ela é uma posição também para rebater crítica de natureza política. Pobre o Brasil que pensa como Jean Willis. É um Brasil aquele que raciocina sob a lógica do Jean Willis. 7h42 agora. Jornal da Mercosul. Jornalismo sem rabo preso com ninguém. Para uma sexta-feira tá bom o noticiário, não tá, doutor João Guilherme? Bom dia. Bom dia. Acho que deu uma travadinha no áudio do João, né, Pietro? Deu uma travadinha. Agora sim. Bom dia, João. Acho que travou. Vamos desconectar o João Guilherme e conectar o João de novo para dar uma melhorada no áudio, para que a gente possa ter uma conversa sem interrupções. Enquanto isso, deixa eu só sublinhar aqui mais uma vez o número do nosso WhatsApp. Se você quiser participar conosco, é 41 9980 9290. 9980 9290. Deixa eu tentar o João Guilherme de novo. João. Tá ruim a internet do Dr. João Guilherme, ou a nossa conexão. Dá uma força para ele lá, Pietro. Enquanto isso, eu vou... Vamos ver agora. Vai lá, fala aí, João. De repente, desconectar ou conectar talvez pelo celular. Talvez esteja com algum problema no Wi-Fi. Pode conectar pelo 4G do celular. Acho que se for só o áudio, como nós estamos transmitindo, o som do João Guilherme entra forte aqui no nosso Jornal da Mercosul. Então você pode mandar a sua mensagem para cá no 41 9980 9290, 9980 9290. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele vai deputado Paulo Litro, que é o presidente do PSDB do Paraná. A reunião será em Curitiba, no sábado, para um evento de filiações e um evento também já com filiados do PSDB para tratar do cenário político e das eleições presidenciais em 2022. O PSDB no Paraná é um partido que diminuiu muito de tamanho,
ficou muito fragilizado, né, por conta de tudo o que aconteceu com o ex-governador Beto Richa. O PSDB minguou. Para se ter uma ideia, o PSDB não tem nenhum vereador em Curitiba, não elegeu nenhum vereador, tem uma composição muito pequena na Assembleia Legislativa e tentará se reerguer agora para o pleito do ano que vem. O PSDB, se tiver um candidato potente em nível nacional, cresce, claro, também no nível regional. Vamos tentar de novo. Doutor João. Não tá dando, né, Pietro? Estou conversando aqui com o João no telefone para ver se a gente consegue ajustar o áudio da fala dele. Legal. Sobre ainda o noticiário desta sexta-feira, a Prefeitura de Curitiba decidiu qual será a homenagem ao ex-prefeito e ex-governador Jaime Lerner, que é uma referência no urbanismo mundial, né, no dia 27 de maio. A área que abriga a Pedreira Paulo Leminski e a Ópera de Arame, no bairro Abranches, vai receber o nome de Parque Jaime Lerner, onde será construído um memorial lembrando o legado do urbanista. O projeto prevê também a inclusão do Farol das Cidades, ao lado da Pedreira, ao Parque Jaime Lerner. Segundo o prefeito Rafael Greca, o Farol do Saber terá uma biblioteca dedicada à obra de Jaime Lerner. O que vai ganhar o nome do Jaime em Curitiba? Esse Parque Jaime Lerner. O Parque Jaime Lerner vai abrigar a Pedreira Paulo Leminski, a Ópera de Arame e o Farol, num grande parque, que vai ter um memorial em homenagem ao Jaime Lerner. Outras duas propostas de homenagem ao ex-prefeito estão em tramitação na Câmara de Curitiba. Uma delas é de autoria do vereador Alexandre Leprevot, que tem o objetivo de rebatizar o Parque Barigui de Parque Jaime Lerner. O vereador professor Euler propôs que a Avenida República Argentina troque de nome para Avenida Jaime Lerner. Nenhuma das duas propostas vai prosperar. Nenhuma das duas. Do ponto de vista de trocar um nome de rua, é muito complicado. A lei traz certas exigências que seria praticamente impossível trocar o nome da Avenida República Argentina. Então isso não vai prosperar. E a ideia de mudar o nome do Parque Barigui fica sem propósito, porque se será criado um Parque Jaime Lerner, não vai ter dois parques Jaime Lerner, né? Então tem um Parque Jaime Lerner, que é o parque esse criado e idealizado pela prefeitura, que reúne a Pedreira, o Farol e a Ópera de Arame, fica se chamando Parque Jaime Lerner, e o Barigui fica se chamando Barigui, como ele se chama, e assim deve ser. Eu gostei da proposta, tá de parabéns à prefeitura, acho que a iniciativa é uma iniciativa correta, aquilo que já está, cria um grande parque, um parque novo, né, reunindo esses três pontos da cidade, e com isso homenageia, cria um memorial, e acho que é muito justo ao homem que fez de Curitiba o que Curitiba é. A Curitiba que nós conhecemos, nós devemos em boa monta, em grande parte, ao ex-prefeito Jaime Lerner. Começa agora. Jornal da Mercosul. Apresentação: Denian Couto. Olá, pessoal, muito bom dia. 7 horas da manhã em ponto. Começa agora o Jornal da Mercosul, o principal rádio-jornal de política do estado do Paraná. Nós vamos juntos na próxima hora passar fatos do momento com muita informação e opinião no seu rádio. Falamos para toda a rede. Curitiba, região metropolitana e litoral do Paraná pela 92.9 FM. Londrina, Cambé e o norte do estado pela 95.7. Icaraíma e região 94.7 FM e Guaíra 91.7. Pietro De Lázari, bom dia. Bom dia, Denian, bom dia a todos, uma ótima sexta-feira. Você pode participar do jornal pelo nosso WhatsApp, anote aí, 41 999809290. Vou repetir, 41 999809290. Eu falo ao vivo diretamente de Porto Alegre, capital gaúcha. Neste momento, 9 graus a temperatura, céu com poucas nuvens. Teremos um dia de sol aqui no Rio Grande do Sul.
E aí, Pietro? Em Curitiba também temos um céu limpo com um dia de sol, teremos um dia de sol e a temperatura neste momento é de 6 graus, com mínima de 5 graus e máxima de 19 graus ao longo desta sexta-feira em Curitiba. Beleza, então é o seguinte, o Jornal da Mercosul está no ar graças ao apoio de FOUMED, proteção e segurança em descartáveis cirúrgicos. Retina Curitiba, centro de tratamento especializado de doenças da retina. Kassai Odontologia, seu sorriso é a nossa especialidade. Casa 531, organizante. CD Automóveis, líder em financiamento e refinanciamento de veículos. E seguindo seus passos, um novo conceito de moda para toda a família. Pietro, como é que o pessoal entra em contato conosco? Pode entrar em contato pelo WhatsApp 41 99809290, mensagem de texto ou de áudio. Legal, o Jornal da Mercosul está no ar. Chegamos! Jornal da Mercosul. Apresentação, Denian Couto. E o noticiário hoje, cheio de fatos importantes. Nós vamos abrir com a sessão da CPI da Covid, que foi uma das mais tumultuadas desde o início dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Os senadores da CPI receberam o vendedor autônomo da empresa Davat, que ofereceu ao Ministério da Saúde uma intermediação na compra de vacinas da Oxford. Essa ouviu esse vendedor autônomo e ele teria dito que recebeu proposta de propina. O nome do sujeito é Luiz Paulo Dominguete e ele repetiu aos senadores as declarações que deu ao jornal Folha de São Paulo de que existia um esquema dentro do Ministério da Saúde. Para cada dose de vacina vendida, $1 teria que ser pago de propina. São 400 milhões de dólares, uma propina de quase 2 bilhões de reais. Vamos ouvir esse trecho da fala do vendedor de vacinas, Luiz Paulo Dominguete. O pedido dessa majoração foi exclusivamente do senhor Roberto Dias. Qual era a proposta de propina? Qual era o valor? Era $1 por dose. $1 por dose? Sim, senhor, excelência. R$3,50, excelência, a primeira proposta. R$3,50. R$3,50 a primeira proposta. Quantas doses seriam, só para repetir? A Davat estava ofertando ao Ministério da Saúde 400 milhões de doses. 400 milhões de doses, sim. O Dominguete deu detalhes de como teria sido o jantar num shopping em Brasília em que essa negociação teria ocorrido. Participaram o diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, e o coronel Marcelo Blanco, que também trabalha no Ministério. Ali foi pedida a propina. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, questionou o depoente, que é cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, por que ele não deu voz de prisão imediatamente quando o diretor do Ministério da Saúde sugeriu. Então é o seguinte, foi lá o depoente disse que recebeu uma proposta de propina de $1 por vacina, que isso aconteceu num jantar num shopping center da capital federal, e aí a senadora Simone Tebet falou o seguinte, olha, você é policial militar, por que no momento em que recebeu a proposta de corrupção, de propina, o senhor não prendeu todo mundo? Vamos à resposta do Dominguete. Só para saber, porque eu cheguei mais tarde, se o PM ainda está na ativa? Ele ainda está na ativa. E não deu voz de prisão exatamente quando soube de uma propina que foi imposta a vossa senhoria? Vossa senhoria podia ter dado voz de prisão em flagrante e não fez, por quê? Vossa excelência fala de quem? Do Roberto? Vossa senhoria é um policial militar na ativa. Vossa senhoria podia dar voz de prisão porque estava ali sendo, num crime de corrupção, estava sendo corrompido naquele momento. Eu já só a pergunta que faço, desculpa, senadora Elisiane. Eu respondo a senhora, tudo para mim ali era novo. Embora... Era o quê? Nulo? Novo. Para mim também. Para mim também uma resposta de um policial dizer que não sabe o que está no Estatuto, na Constituição, na lei que Vossa Senhoria jurou defender.
Que enquadrada linda que a Simone Tebet deu neste sujeito, né? Porque ontem o que nós vimos foi mais um circo da CPI. Um circo. E este sujeito que chegou lá acusando a existência do esquema de corrupção é um policial militar. Um policial militar da ativa. Portanto, PM no exercício da sua função. Que, além da atuação como policial militar, faz bico, né? Porque o policial militar é um servidor militar do Estado, no caso de Minas Gerais. E ele faz um bico como intermediário de uma empresa que oferece vacinas ao governo. É uma história completamente louca, né? E aí esse sujeito participa de uma reunião, de um jantar, e no jantar ele teria recebido a proposta de cobrar mais caro e devolver $1 como corrupção, por dose, o que daria 2 bilhões. Daí a senadora perguntou, por que não deu voz de prisão para todo mundo? Ah, porque para mim aquilo era novo. Que novo? Que novo? Você está numa reunião, tem uma proposta de corrupção, você é um policial e se você é sério, você prende todo mundo ali na hora, no momento. Tá certa a senadora Simone Tebet? Você pode ter todo tipo de reserva ao trabalho da Simone Tebet e senadores da CPI. Mas se está acontecendo um crime em flagrante, qualquer pessoa pode prender a outra em flagrante delito, não precisa ser policial. O crime em flagrante, ele pode ter a atuação de qualquer cidadão. Aí é uma situação. Agora, se você é policial e você está presenciando um crime, aí você não tem escolha. Você tem o dever de ofício. Tem o dever. Ele depois disse, mas não era o meu estado, eu não estava em Minas Gerais. Tentou dar uma dourada na pílula. O fato é o seguinte, é tudo picareta. Tudo picareta, é uma picaretagem, inclusive a denúncia, que eu espero que a Polícia Federal e que o Ministério Público sejam capazes de realizar uma investigação feita e precisa e que possa punir, se for o caso, as pessoas envolvidas. Este Dominguete, que foi ontem a CPI, ele mais atrapalhou do que ajudou. E ajudou, isso sim, a aumentar o circo que esta CPI significa. Agora, por que não prende, né? Não prende porque está junto no esquema. Essa é a verdade dos fatos. 7h09 agora. E aí, Pietro? Ainda sobre a CPI da Covid, a comissão bateu o martelo sobre a decisão de adiar o depoimento do deputado federal Luiz Miranda do DEM, marcado para a próxima terça-feira. A sessão secreta foi suspensa e dará lugar à oitiva da funcionária do Ministério da Saúde, senhora Regina Célia Silva de Oliveira. Ela é apontada como a responsável por autorizar e fiscalizar a importação da vacina indiana Covaxin, mesmo com divergências em relação ao contrato original. Então, teremos muito pano para manga ainda sobre esse assunto na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. E quem está full pistola com a CPI da Covid é o deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná. Porque o Ricardo Barros ele teria sido chamado para falar à CPI na quinta-feira e foi adiado o depoimento dele e ele está louco para ir. Ele fica pedindo no Twitter, senhores senadores, me convoquem o quanto antes. Ele quer e os senadores estão empurrando para frente o depoimento do deputado federal Ricardo Barros, que é líder do governo Bolsonaro na Câmara Federal. 7h10 agora. Você está ouvindo Jornal da Mercosul. Jornalismo sem medo de dizer a verdade. E enquanto nós estamos envolvidos aí com a questão da Covid-19, o presidente da República, Jair Bolsonaro, está com um pensamento fixo no voto impresso, né, Pietro? Exatamente. O presidente Bolsonaro afirmou a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada que 3 ministros do Supremo Tribunal Federal estariam se articulando para barrar a proposta do voto impresso auditável em tramitação no Congresso. Sem mencionar nomes de ministros,
ou apresentar provas sobre a suposta articulação, Bolsonaro disse que o ex-presidente Lula seria favorecido na disputa presidencial nas eleições 2022. Vamos ouvir. A conversa começou assim, olha, nós temos que melhorar esse valor. Deu uma articulação de 3 ministros do Supremo para não ter o voto auditável. Se não tiver, vai ter que ter. Eles vão ter que apresentar uma maneira de termos uma eleições limpas. Se não tiver, vão ter problemas o ano que vem. Eu estou me antecipando a problemas para o ano que vem. O voto auditável para ter a certeza de que o povo votar vai ser eleito. Como está aí, a fraude está escancarada. E não vai ser só para presidente, não vai ser para governador, para senador, fraude. Agora, se essa articulação prosperar, esses 3 vão ter que inventar uma outra maneira de termos eleições confiáveis, com a contagem pública de voto. Caso contrário, vamos ter problemas no ano que vem no Brasil. Eu estou antecipando porque a minha que eu estou falando aqui é a expressão da democracia, tá? É a transparência. Não adianta vir com um argumentozinho que é muito caro, dinheiro tem. Já está arranjado dinheiro para as eleições, para comprar impressora. Então nós queremos eleições limpas no ano que vem. Amém. Porque tirar o Lula da cadeia, tornar elegível, para ele ser presidente na fraude. Isso não vai acontecer. O presidente Bolsonaro, depois, um pouco mais tarde, na live, ele disse que não entregará a faixa presidencial em caso de fraude nas eleições do ano que vem. Vamos ouvi-lo. Eu aceito qualquer um que se eleja o ano que vem, eu passo a faixa numa boa, mas numas eleições limpas. Esse voto eletrônico apenas, digo mais, com toda certeza, a fraude não será apenas para presidente, será para governadores, para senadores, deputados federais, estaduais. E daí, pessoal, vocês vão falar o quê? Quem está contra o voto auditário? Daí ele perdeu a eleição. Ele perdeu a eleição. Ele tem certeza que ganhou. Ele vai reclamar para quem? Para o Papa? Daniel. O presidente da República, Jair Bolsonaro, tem 2 pontos que eu quero te chamar a atenção do presidente da República. O primeiro é o fato de ele jogar todo o holofote presidencial, da cobertura da presidência da República sobre essa situação. Com isso, ele desvia o foco daquilo que hoje é ruim para o governo, que é o debate sobre a questão da vacina. Então, ele desvia o foco, joga o foco para a urna eletrônica, para o voto auditável. Então, ele tira o leme da notícia daquilo que lhe machuca politicamente e joga para um outro tema. Então, primeiro ponto é por que o presidente Bolsonaro está falando disso? Por estratégia. Por tirar a discussão de um ponto, ele joga para outro. Então, esse é a largada da nossa opinião. E segundo, a questão do voto impresso, que o presidente da República insiste, ele é refém de suas próprias bravatas. A República disse ter provas cabais e determinantes e definitivas de que houve fraude na eleição em que ele venceu. Bolsonaro jamais apresentou prova alguma, jamais demonstrou a existência de qualquer tipo de fraude ou de desvio de funcionamento das urnas eletrônicas. Então o presidente fica repetindo uma bravata que ele disse ter provas da existência de uma fraude, sem que ele jamais as apresente. Esta bravata, ela não é tolerável no comportamento de um presidente da República. Então o presidente diz conhecer um sistema fraudulento e não apresenta às autoridades o que demonstraria a existência de uma fraude. Das duas, uma. Ou é mentira do Bolsonaro, ou o presidente está mentindo, dizendo que tem provas e, na verdade, não tem. Então o presidente é um mentiroso. Ou, de fato, ele tem e não apresenta. Ao não apresentar, o presidente prevarica. E quando você fica no ambiente da bravata, a bravata, ela em nada contribui para o país. O comportamento do presidente da República é menor e inaceitável no que toca à questão do voto impresso. Segundo, ele diz assim, tem 3 ministros do Supremo querendo barrar o voto impresso. Essa conspiração que o presidente enxerga, de novo, quem são os ministros, presidente? Quem são os 3 ministros?
Qual é o ambiente de instabilidade institucional existente no país? Nada autoriza o presidente a apontar à Suprema Corte e dizer que há 3 ministros lá querendo impedir o voto impresso. Se há ministros lá, é uma obrigação do presidente dizer quem são e quais são as articulações que ele conhece de ministros do Supremo em torno disso. E terceiro ponto, e final, não vai passar o voto impresso no Congresso? 11 partidos já se manifestaram contrariamente à proposta de emenda constitucional do voto impresso. Então, o presidente não conseguiu construir um discurso de maioria na Câmara e no Senado. Por que o presidente está falando isso tudo? Para forçar o Congresso a votar com ele. O intuito final é mudar a opinião dos partidos e dos deputados, principalmente na Câmara Federal, para aprovar a proposta de emenda constitucional do voto impresso. Hoje o presidente não tem maioria. Por quê? Porque não é maioria simples. Para aprovar uma emenda constitucional, são necessários 3/5 dos votos. A Câmara, por exemplo, tem 500 deputados, são necessários 308 dos 513. E não há 308 votos. Então o que o presidente está fazendo é gerando uma instabilidade muito perigosa para o ano que vem. Ele está plantando vento. Esta fala do presidente é plantar vento, para a gente colher tempestade logo ali depois. Esse jornal é independente e enxerga nesta atitude algo absolutamente irresponsável. Primeiro, porque não é tema político do momento, em primeiro lugar. Segundo, porque segue com a bravata. Terceiro, porque aponta a existência de um complô no Supremo sem indicar os nomes. E quarto, porque ele sabe que não há maioria no Congresso hoje para aprovar a PEC do voto impresso. Portanto, há uma irresponsabilidade absurda na manifestação do presidente Bolsonaro. E aí, Pietro? Agora sim, estamos com o doutor João Guilherme na linha. Bom dia, doutor. Bom dia, pessoal. Tudo bem? O som tá fraquinho, mas agora a gente está te ouvindo, João. Me diz uma coisa, o que você achou dessa postura do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite? Bom, primeiro bom dia a todos os ouvintes. Eu acordei cedo, fui preparar minha costela hoje em homenagem a esse assunto. Coloquei uma costela bem no forno, agora já está lá no forno esquentando e vou comer lá por 13h. Justamente porque a gente sabia que esse ia ser um assunto para a gente discutir. Claro que essa orientação sexual do governador ela não deve ser pauta de discussão para a eleição, mas eu achei que foi um momento oportuno, porque ele está querendo criar e chamar a atenção da mídia, que a grande dificuldade de uma terceira via é as pessoas ouvirem e pararem com essa polarização. Então, acho que ele teve essa atitude nesse momento para chamar a atenção para sua candidatura, sua pré-candidatura. E tenho certeza que vai ser o assunto do momento hoje, né? Vai ser, acabei de ver as páginas principais aqui, todas dando grande repercussão, e as pessoas vão começar a prestar atenção e vão avaliá-lo como um possível candidato. Foi uma decisão pessoal, provavelmente motivada por uma vontade política muito grande de ser presidente. Sem dúvida. E ele, quando disputou a eleição no Rio Grande do Sul, ele, de antemão, já havia dito que não disputaria a reeleição. Então, ele não é candidato à reeleição aqui no Rio Grande do Sul. Oi. Eu acho que não vai dar, viu, Pietro? Tá muito baixinho. A gente tem que tentar conectar de novo o João pelo sistema aqui do nosso Whereby. Se não der, a gente vai ter que descartar. Muito baixinho o som do João Guilherme. Mais uma vez... O que eu dizia é o seguinte, e o João Guilherme tem razão. Quando ele afirma de que o Eduardo Leite fez para chamar para si a responsabilidade, né, de aparecer para o Brasil inteiro, isso é fato. E agora todo mundo vai olhar para o governo dele. Agora todo mundo vai olhar, ele governou direito ou não governou direito? Quais são os resultados que o Eduardo Leite tem como governador que lhe credenciam a possibilidade de presidir o Brasil? E, obviamente, o Rio Grande do Sul nunca reelegeu um governador, nunca houve. E na campanha, o Eduardo Leite já disse que não seria candidato à reeleição. Então agora sai do ambiente da discussão da orientação sexual e passa a se olhar
o Eduardo Leite como gestor das coisas no Rio Grande do Sul. E o governo dele está muito longe, mas muito longe de ser unanimidade. Muito longe, tem problemas, porque o Rio Grande do Sul é um foco de problemas. O Eduardo Leite pegou um estado melhor, por exemplo, do que pegou o antecessor, José Ivo Sartori, que recebeu um governo quebrado da gestão petista. E o Rio Grande do Sul hoje está muito longe de ser um padrão de modelo para o Brasil. O Paraná tem um governo muito mais moderno e mais à frente do que o governo gaúcho. Mas o Eduardo Leite está posto aí na parada e ele precisa primeiro resolver as questões internas no PSDB, né, João? Claro, mas surge como um fato novo, né, Denian? Ele foi candidato, foi prefeito, abriu mão da reeleição, tem um discurso diferente, então é uma opção. Mas eu gostaria de aproveitar e também fazer um comentário aqui sobre uma notícia de uma pesquisa de Fiocruz no Recife, que foi muito importante sobre essa questão do transporte público, dessa questão do Covid, né? Nós já discutimos algumas vezes aqui. E essa é uma pesquisa que refuta muito as ações aqui da Prefeitura de Curitiba, onde a gente teve uma evidência da Prefeitura que não há contaminação dos ônibus, né? E isso não é verdade por essa pesquisa. A pesquisa concluiu que lugares com maior risco de contaminação são justamente os terminais de ônibus, com 48,7% das amostras positivas. As pessoas foram coletadas 400 amostras de superfícies tocadas em vários usuários, com maçaneta, torneira, vaso sanitário, interruptor de luz, leitor de biometria, catraca e corrimão das escadas. E dentro dos terminais, as amostras positivas foram maiores do que dentro dos corredores dos hospitais. Então é um problema que a gente não enfrentou na pandemia e que agora uma pesquisa realizada em Pernambuco mostra que realmente essa é uma preocupação muito grande. E a prefeitura sempre, Covid não pegava em ônibus, né? Insistia nesse discurso de que não era foco de contaminação, que não era vetor de transmissão o sistema de transporte coletivo. E essa pesquisa que é trazida à baila pelo Dr. João Guilherme, isso nos mostra aquilo que todos nós, de certa maneira, imaginávamos como leigos, né? Mas que agora tem uma pesquisa científica que bate muito na tecla, principalmente na questão de toque de superfície. É isso, né, João? Exatamente isso, toque de superfície. Então mostra que a gente teve essa impressão, talvez, minimizada pelo problema do transporte público, que não é verdade. E temos que continuar nos cuidando, né, gente? Isso aí é fundamental. Parece que os números estão melhorando, é uma realidade. Eu acabei de ver agora sobre Manaus, que está numa estabilidade grande há muito tempo já. Teve dias sem mortes já por Covid, mas a gente não pode arrefecer e torcer para que a gente tenha vacinação o quanto antes, né? E essa semana teve uma notícia aí que eu fiquei indignado, né? As vacinas da Janssen quase vencendo ali, a Anvisa não liberava e as vacinas paradas por conta de burocracia e complexidade, né? E essa vacina da Janssen, ela é tão importante porque é vacina de uma dose só, que daí nós tiramos, além de imunizarmos em definitivo a pessoa, a gente tira da frente essas pessoas da fila da segunda dose, né? A gente vai ganhando em velocidade. Em Curitiba, nós estamos com 50% da população imunizada com uma dose, mas uma dose só não nos dá liberdade para uma vida normal, né, João? Claro, nós temos que voltar para as atividades normais com a segunda dose. E temos que lembrar que é 50% da população adulta. Nós estamos esquecendo muito dos jovens, né? Não estamos falando muito sobre crianças e jovens. E essa é uma grande preocupação, porque a volta às escolas, elas precisam ser cada vez mais segura. Ela já deve acontecer, mas cada vez mais segura. E esses jovens, essas crianças são vetores. Então nós temos que incluir a população de crianças e jovens e já temos dados de pesquisas que sustentam a liberação, inclusive da Coronavac. Isso foi um artigo novo que saiu, uma pesquisa nova que é realizada na China, né, que é onde é produzida a Coronavac, que mostra eficácia, eficiência e segurança para crianças e jovens para a Coronavac. Então a gente tem que incluir também no calendário de vacinação para a Covid o quanto antes jovens e crianças. E aí, com isso, a gente teria, então, em tese, pelo menos nesse momento, 2 vacinas possíveis, né, para adolescentes. Para adolescentes a partir de 12 anos, a vacina da Pfizer,
e a Coronavac, inclusive de crianças, né? De crianças e adolescentes. Mas outras pesquisas também podem demonstrar segurança de outras marcas, né, doutor João? Claro, isso acontece muito porque quando é realizado um estudo científico, ele tem uma amostra de pessoas que é feita para selecionar vacina, e não é feita em crianças por segurança. Mas isso não quer dizer que não se possa fazer em criança. Então, obviamente, logicamente, logo ali na frente teremos dados que vão autorizar quase todas as vacinas a serem feitas em pessoas mais jovens, e daí temos que começar a vacinar o quanto antes, porque são transmissão de doença, principalmente ficam assintomáticos, e a gente tem que fazer isso de maneira mais rápida. E, ó, pessoal, queria só reforçar que eu tenho recebido bastante comentários nas redes sociais com perguntas sobre os comentários aqui da rádio. Então, continuem a nos seguir lá no Instagram, @Dr. João Guimorais, e vamos continuar conversando sobre as dicas de saúde, sobre as nossas conversas políticas aqui, e depois eu conto para vocês como é que ficou a costela, que eu tenho certeza que vai ficar uma delícia. Maravilha, doutor João, um grande abraço. Semana que vem eu estou de volta já a Curitiba, vamos fazer o nosso jornal diretamente dos estúdios, e penso eu que, de repente, até já do nosso estúdio novo, que está em fase final aí. João, um grande abraço para você, valeu! Grande abraço a todos os ouvintes, um bom final de semana, até logo, pessoal, valeu! Valeu, Pietro, vamos nessa? Vamos nessa, muito obrigado pela audiência, e essa costela que o doutor João Guilherme falou, deu água na boca agora, hein? Eu até vou comer uma costela aqui, então, em Porto Alegre, em homenagem ao doutor João Guilherme, e